Que a paz de Jesus esteja com todos. Nessa noite de quinta-feira, nós desejamos sinceramente que todos nós consigamos entrar nesse campo de serenidade, de equilíbrio que nós tanto necessitamos para enfrentar as lutas diárias da vida, as provas e os testes que todos os dias chegam para todos nós. Então, nós precisamos provar nós mesmos que as lições que nós temos aprendido com Jesus, nós estamos já conseguindo colocar em prática. Vamos observar em nosso comportamento, em nosso pensamento, se já conseguimos realmente colocar em prática tantas orientações seguras, verdadeiras, que Jesus nos ensinou na sua curta trajetória entre nós. Então vamos iniciar fazendo a nossa oração de praxe para entrarmos em contato com os espíritos superiores, com os amigos espirituais que nos socorrem, que nos orientam nos trabalhos da segunda-feira, da terça e na quinta, e no nosso grupo espírita Casa de Guará, aqui em Itabuna. Também aqueles amigos que conosco sempre estão, em suas orações, pedindo por si, por suas famílias e também pelos familiares, como também pelos amigos e irmãos que estão em nosso grupo espírita e que partilham do mesmo ideal de amor e de perdão, que são as diretrizes aprendidas com a doutrina espírita e, portanto, com o Evangelho do Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Para a lição de hoje, nós vamos gravar novamente o último pedido que Jesus nos ensinou. Não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque o tema que nós vamos estudar hoje à noite está no capítulo 10. E é um belíssimo capítulo, embora ele represente uma severa advertência do homem Jesus. Nós vamos entender que severa advertência é essa, que está aqui nesse título, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos encontrar essa severa advertência em Mateus, quando ele vai trabalhar o tema O juízo pertence a Deus. Está lá no capítulo 7 de Mateus. Só que nós nos esquecemos sempre dessa questão, porque o que há aí é um conflito que existe entre o ser espiritual que eu sou, no patamar onde eu estou, com as minhas dificuldades de amar o próximo, com as minhas dificuldades de amar a eu mesma. Então, como eu tenho essas dificuldades, e elas são dificuldades em medidas diferentes para todos nós, porque é o significado do que nós já conseguimos avançar na questão da misericórdia. Por isso, bem-aventurados os que são misericordiosos, é que vai dizer então, se essa dificuldade ela tem um parâmetro ou um paralelismo em relação à última estrofe do Evangelho, que está tudo contido na oração que Jesus nos ensinou, que termina com: não nos deixeis cair em tentação. Então, nós vamos observar essa noite quantas vezes por dia a gente cai na tentação de julgar os outros. Já que Mateus nos ensina no capítulo 7
que o julgamento pertence a Deus. Se pertence a Deus, o que é que eu estou fazendo quando eu julgo o outro? Para a psicologia profunda, o que eu estou fazendo, numa análise do aparelho psíquico, ou numa análise junguiana do espírito, ou numa análise de nossa irmã veneranda Joana de Ângeles, do espírito imortal que nasce e renasce para aprender. Esta análise nesses três aspectos, ela representa estados diferentes. Então, para o aparelho psíquico, na visão de Joana de Ângeles, é o espírito adoecido que julga sem saber a verdade. A gente julga por aparência, porque não tem condições de penetrar a verdade do outro ou a realidade do outro. Então vamos usar o termo realidade no lugar de verdade. A realidade do outro, que é aquela realidade que eu percebo, ela entra em meu julgamento com censuras. Nós censuramos o comportamento dos nossos irmãos. Sim, censuramos muitas vezes. E às vezes, muitas vezes durante o dia, a depender do tamanho do nosso orgulho. Então, o que o homem faz é julgar a partir do orgulho. E em julgando a partir do orgulho, nós lançamos sobre os outros as nossas sombras interiores, as dificuldades que nós temos para lidar com o diferente, com a diferença de patamar onde estão todos os nossos irmãos, seja sociologicamente falando, antropologicamente falando, seja espiritualmente falando, socialmente falando. Então, são dimensões que muitas vezes nós não conseguimos ainda alcançar. E aí, então, nós fazemos um julgamento. Então, quem vem nos ajudar na noite de hoje, para nos socorrer, para entendermos esse capítulo 10, que no meu entendimento do Evangelho inteiro é o capítulo mais profundo, mais difícil, né? Porque ele vai representar aqueles ais que Jesus falou quando se refere ao comportamento dos judeus. E aí ampliamos numa compreensão para os tempos de hoje, que nós terminamos sendo aquele comportamentos de judeus redivivos. Nós estamos aqui, quantos de nós não viemos dessa linhagem de judeus lá do tempo de Jesus? E o pior, de judeu fariseu. Nós temos explicado para vocês que judeu é gênero, né? Todos judeus. Entretanto, no Evangelho nós vamos encontrar os fariseus, nós vamos encontrar uma classificação grande do tipo judeu. E a classificação é em função dos desejos, das necessidades e das seitas que eles abraçavam. Os fariseus, vamos dizer assim, o rei dos orgulhosos, né? Era a casta mais orgulhosa. Era uma casta rica, formalista, que vivia ali naquele entremeio de agradar dois senhores. Que senhores eram esses? Um senhor eram os romanos e o outro senhor era Moisés, mas dentro da compreensão formalista que eles estabeleceram. Não era o Moisés dos 10 mandamentos dos profetas antigos, era o Moisés da lei civil, aquele que publica várias leis civis para controlar a selvageria, né, dos homens daquele tempo. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 10 o que nos cabe para a avaliação de hoje, já que o título, olhe, a gente não pode esquecer, bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente vai imaginar, Jesus vai só falar de misericórdia. Ele vai nos ensinar o que é a misericórdia? Vai, mas vai fazer isso a partir do orgulho. Ele vai fazer isso com uma severa advertência,
né? E essa severa advertência está lá no capítulo 7º do Evangelho de Mateus. Se nós pegarmos a Bíblia e formos ler, como vamos fazer isso daqui a pouco, vocês verão. Então, a gente não pode esquecer da misericórdia e das advertências severas contra o orgulho nosso, porque aos dias de hoje, toda a palavra de Jesus se aplica, porque foram palavras para a vida eterna. Então, vamos ver. No texto, capítulo 10, nós vamos ter 5 subtítulos que compõem o grande texto Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é a tese, é o grande tema, né, em que esse evangelho aqui do capítulo 10 se baseia. E vamos ter aí nele, em comentários do nosso irmão Allan Kardec, perdoai para que Deus vos perdoe. Primeiro conselho, a primeira advertência. A segunda, reconciliação com os adversários. Reconcilia-te rápido com os teus inimigos enquanto estiveres com ele, na mesma existência, viu, gente? Não fica esperando outras. Não, é nessa mesma existência. Vai falar também Allan Kardec sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E vai aqui o quarto subtítulo, o argueiro e a trave no olho, que é o subtema que nós vamos desenvolver. E encerrando essa parte da contribuição do nosso irmão Allan Kardec, nós vamos ter: não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vejo aí que esses 5 subtítulos é uma ajuda para o autoconhecimento, para a autoanálise. Então, todo o trabalho de Jesus está em cima de nos voltarmos para nós mesmos, para que a gente aprenda a fazer essa avaliação: quem eu sou, como eu ajo, como eu me comporto em determinadas situações, para que a gente não esteja fazendo a avaliação da avaliação, que é a seguinte: você ouve um irmão fazer um julgamento sobre um terceiro e você sai dali julgando o próprio irmão. Quer dizer, o irmão fala mal de alguém e você fala mal do irmão, como se virasse uma corrente de censuras, né, que não tem fim. A gente precisa ver em quais momentos do nosso dia nós estamos incorrendo nesse erro gravíssimo do orgulho, que é um erro gravíssimo. E aí, para ajudar o nosso irmão Allan Kardec, nós temos as instruções dos espíritos, compostos de 3 itens. Mas lembrem-se que esses itens das instruções dos espíritos, muitas das vezes, são divididos em vários textinhos menores, né, que vão enfechar o título ou subtítulo das instruções dos espíritos. Para vocês entenderem o que eu estou explicando, o que eu estou dizendo, é preciso que vocês tenham o Evangelho segundo o Espiritismo aberto aí na mão de vocês, para entender como é que foi essa metodologia do trabalho de Allan Kardec. Porque há uma metodologia, há um trabalho desde o primeiro capítulo até o último, que se encerra aqueles temas que estão ali inseridos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ver o perdão das ofensas. Nós temos a indulgência, que é um trabalho de José Espírito Protetor, também de João Bispo de Bordeaux. Vamos ter o título: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrens. Nós vamos ter aqui 3 textos do irmão São Luís, do ano de 1860. Então, este capítulo 10, ele encerra com 3 perguntas feitas ao irmão São Luís no ano de 1860. Mas nós vamos ter também o item 18, né, que faz parte lá da indulgência,
que é um texto escrito por Difetre, bispo de Nevers, uma cidadezinha, uma comunidadezinha perto de Bordeaux. Então, de Bordeaux, nós vamos ter duas pequenas contribuições de dois bispos diferentes. Não é o mesmo bispo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas vocês foram buscar textos de pessoas mortas que foram bispo aqui na Terra? Eu tenho sim a misericórdia de explicar. E digo sim, nós somos imortais. Aí eu digo, hoje a gente acha que a realidade ela termina no túmulo, que não é a verdade, né? É a realidade, ela termina no túmulo. Quando você chega no túmulo, depois daquele processo da morte e do morrer, que a morte é uma coisa, o morrer é outra. A morte é a morte biológica, quando é atestado pela ciência dos homens que o corpo não tem como mais reviver, o corpo físico, o corpo biológico. Mas o morrer é do espírito. Cada um de nós vai morrer de um modo diferente. Nós poderemos ficar pouco tempo, médio tempo ou muito tempo apegados ao corpo biológico. Ou não, ou nós vamos compreender essa realidade, podemos compreender pela fé, podemos compreender pela fé e pela razão, a depender das opiniões ou dos textos de fé, ou dos pontos de fé, aí para a Igreja Católica, né, em que nós nos apegamos. E então a gente se apega com Deus e faz essa transição com maior rapidez. Mas olha, maior rapidez não significa morreu, se desligou e já vai para a cidade, já vai trabalhar. Não. Às vezes eu ouço alguns espíritas com arrogância, né, dizer assim, olha, eu só quero dormir 10 dias. Depois de 10 dias eu acordo, eu já vou trabalhar. Já vou pedir ao meu protetor que eu volte para o Grupo Espírita Casa de Guará para continuar ajudando na maca, no trabalho da maca, para continuar ajudando no trabalho dos passes. Não é assim. Então, quando a gente ouve essas questões, essas conversas, normalmente ou eu fico calada, porque antigamente eu não ficava, mas eu tenho ficado muito quietinha e calada, sabe por quê? Eu já entendi que cada um tem seu tempo. E esse seu tempo é quando eu quero. Quando a pessoa quer, ela senta e se instrui. Quando ela não quer, ela vai ouvindo o que os outros dizem, vai formando uma opinião. Mas a opinião não faz ciência. A opinião não lhe traz toda a realidade. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande a respeito disso. Então, vamos ver aqui o texto que está para nós. Nós já aprendemos que todo o texto do capítulo 10 é uma severa advertência do homem de Nazaré, como é também um chamamento de atenção para a nossa autoiluminação. A autoiluminação, eu recomendo que vocês peguem a obra de Joana de Ângeles. Aquela terminologia que ela traz, às vezes referindo-se a Jung, a maioria das vezes a Jung, porque é um trabalho junto com a psicologia profunda ou analítica, né? Antigamente chamada psicologia dos complexos, do Jung, ou a referência que ela faz a Freud muitas vezes, porque é necessário conhecer um pouco de Freud para entender como foi que Jung ampliou aqueles conceitos, e alguns outros, Viktor Frankl, Adler, que a Joana vai se referindo em suas obras, trazendo para nós esses estudiosos que nada mais são do que espíritos maravilhosos enviados por Jesus para nos ajudar. Viveram um tempo aqui na Terra, deixaram os seus escritos para nos ajudar, né? Porque Jesus, entendendo que tudo que ele deixou é como se fosse suficiente, porque a gente não segue. É o caso desse julgamento aqui. Então, nós vamos ler o tema que nos cabe, e o tema está aqui, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os itens 9 e 10. Então, o item 9 vai dizer o seguinte: o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho?
Olhe, quem é você para estar julgando? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas. Jesus já falou que nós somos. Todas as vezes que a gente faz um julgamento a respeito de nossos irmãos, nós estamos nos comportando como hipócritas. Não foi ninguém que falou, foi Jesus. Hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho. Como é que eu tiro a trave do meu olho? Autoconheça-se. E depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vede como podereis. Ainda tem isso, tem que ter muita calma e tranquilidade. Então, Allan Kardec ele vai explicar, porque o texto foi ele que escreveu, como nós já dissemos, que o que faz com que a gente tenha essa pretensão de corrigir o outro, de dizer que o outro errou, de apontar defeitos ou insuficiências no trabalho que se faz, não é? As insuficiências todos nós vamos ter, porque um tema, se 5 pessoas forem fazer uma palestra sobre aquele tema, vai escolher um viés diferente para abordar. Nós não temos como abordar um tema em sua completude. Nós vamos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos buscar na Bíblia, no texto original, nós vamos buscar na compreensão da psicologia analítica, com a nossa irmã Joana de Ângeles, nós vamos buscar com a nossa irmã Amélia Rodrigues, que descreve os detalhes daqueles momentos em que Jesus falou essas palavras, para que a gente amplie o nosso entendimento e consiga ir domando o nosso orgulho. Então, toda a explicação do item 10, né, que compõe a explicação do argueiro e a trave no olho, está em cima do orgulho. Então, todo julgamento que se faz, se parte daí desse orgulho que induz o homem a dissimular. Nós somos dissimuladores, infelizmente. Eu estou aí incluída, todos nós estamos, a humanidade é dissimuladora, com as exceções, obviamente, né? Toda regra tem sua exceção, porque o orgulho vai induzir o homem para dissimular para si mesmo que ele já é perfeito naquilo, e não é. Que ele conhece tudo dessa realidade, e não conhece. Não é uma incongruência do comportamento, mas é fruto do orgulho. E esses defeitos, eles são de ordem moral quanto físicos, né? Então, o nosso irmão Allan Kardec vai falar que é uma grande presunção esse julgamento que nós fazemos. E o orgulho, ele vai nos explicar que é o pai de muitos vícios. Tudo vai iniciar com o orgulho. Então, nós aprendemos aí com o texto o que é que ocorre com o argueiro e a trave. E vamos fazer o exercício a partir de hoje para a gente não incorrer nesse erro. Então, nós vamos consultar aqui a nossa Bíblia e nós vamos ver, né, como é que Mateus vai incluir essas advertências severas que Jesus faz para nos socorrer. Ele diz assim: o juízo pertence a Deus. É Mateus, viu? Não julgueis para que não sejais julgados. Já deu a medida? Já. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Então, nós temos uma medida para medir os nossos irmãos, e é com esta mesma. Que medida é essa? A severidade, a hipocrisia, a dissimulação, porque o que nós fazemos é usar uma sutileza de julgamento. Olha como nós somos hipócritas. Não, eu não estou falando mal do meu irmão. Eu não estou apontando erros, que eu estou dizendo, não é que ele poderia melhorar a sua oratória, ele poderia estudar um pouquinho mais, porque houve erros, houve inconsistências naquilo que ele apresentou, e aí a gente vai apresentando, porque fulano disse, porque cicrano disse, porque cicrano disse. Ora, quando nós vamos estudar as epistemologias,
episteme, ciência, logia, estudo, não é? Da ciência, nós vamos ver entendimentos diferentes a respeito do que seja a ciência, né? A arqueologia do saber, com Foucault, é uma forma de interpretar, o Habermas faz outra interpretação, o Karl Popper dá outra interpretação. Então, nós vamos vendo que cada um deles, eles estavam errados? Não. É que eles analisaram a ciência por um prisma. Então, a gente precisa aprender a ver esses prismas todos para ver se a gente dá mais consistência ao nosso aprendizado. A gente está aqui para aprender e para servir. Servir. Como é que eu sirvo? A primeira da lista que eu coloco para mim é a paciência. Como eu peço paciência todos os dias. Às vezes eu costumo pedir 1 quilo por dia, mas às vezes em períodos mais difíceis, né, acho que por minha insuficiência da tolerância ou da indulgência, eu peço 2 quilos. Quando eu levanto de manhã, que eu vejo que tem muita coisa que eu vou enfrentar naquele dia, fora o que eu presumo que enfrentarei, e fora as intercorrências que vão aparecer, eu falo, não, Senhor, para hoje, dá-me 2 quilos. 1 quilo não vai dar. Que é uma forma de uma conversa íntima com Deus para me ajudar a enfrentar as minhas dificuldades no dia a dia. Então, vamos continuar aqui? Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Tem uma desmedida nessa advertência. A gente vai ver o cisco do irmão, é uma bobagem, que você pode, em off, né, chamá-lo e ajudá-lo. Olha, leia tal livro, verifique, quando você disse isso aqui, verifique aqui que vai melhorar a sua compreensão. Porque aqui neste livro o autor, a autora amplia esse entendimento. Então é bom para a gente aprender, para ensinar. Para que eu quero aprender? É para satisfazer meu orgulho? Não, eu quero aprender para eu poder ensinar, né? E deixar aberto. O conhecimento ele é aberto, a mente tem que ser aberta. Porque se a mente é fechada dentro do orgulho, não caminha para lugar nenhum. Nós vamos ficar marchando no mesmo lugar, ou seja, na mesma encarnação, vai e volta, e a mente fechada, mente aberta, minha gente. E nós só sabemos de um pedaço muito estreito da realidade, muito estreito. Nós não temos condições de avaliar a minha realidade individual, quanto mais a dos outros. Cada um está num contexto social, civilizatório, vem de regiões, de reencarnações tão diferentes das minhas. Às vezes nos conhecemos no passado aí do século 6, 8, 10, 12, 15. Vivemos na história da humanidade do planeta Terra, situações diferentes, emoções que nos marcaram e nos juntamos aqui agora nessa existência e nos damos a esse luxo do orgulho. É um luxo do orgulho, né? Julgar, e esquecemos da misericórdia. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Como é que você quer ensinar o que você não sabe? Olha o tamanho do orgulho. Hipócrita. Olha o que Jesus falou. Isso é tão pesado, é tão grave. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se eu não sei, como eu vou ensinar? E se o que eu sei, eu me coloco no lugar orgulhoso do que sabe, né? Eu agora lembrei que eu sempre brinco dizendo, meu Deus, eu não sou sabereta, nem cheguei a sabereta, quanto mais a saber, a sabedoria. Sabereta é um falso saber, né? Um extremo orgulho que a pessoa, um desmedido orgulho que a pessoa é portador achando que sabe. Não, não sabemos. Não sabemos. Por isso que a gente está aqui para aprender e ensinar. Sempre nessas duas demandas, que é uma demanda minha de aprender e uma demanda minha de ensinar. E as duas são também do próximo.
é uma coisa fantástica. E a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai nos chamar a atenção para uma coisa gravíssima. Isso realmente eu passei a semana inteira fazendo uma avaliação, uma análise. Ela diz que medir a conduta dos outros, a gente precisa medir com os recursos da ética, da justiça e da dignidade. Quando você mede, né, o outro com esses recursos da ética, da justiça e da dignidade, você mede para socorrer. Sempre para socorrer, para ensinar. Mas aí tem o pressuposto, né? Para ensinar, eu preciso saber um pouco mais com as fontes de onde eu tirei o saber, o ensinamento. Para ajudar, eu vou precisar de recursos do sentimento. Então, eu vou precisar de um pouco de humildade, de um pouco de alegria, eu vou precisar de um pouco de indulgência, de um pouco de paz, de um pouco de equilíbrio, para que eu consiga ajudar. Porque aí, Joana nos faz uma advertência, é preciso ver o que tu andas fazendo. Porque às vezes a gente pinta o sete, pinta em borda em nossos comportamentos, em nossos pensamentos. E quando a dor nos chega, nós queremos a misericórdia. A gente pede ajuda a todo mundo, mas não olha para trás. Não vê, porque não faz autoanálise. Porque eu sofro, porque eu estou assim. Minha gente, nós temos uma multidão de pessoas que nos vigiam, que nos olham, que veem os nossos pensamentos, leem o nosso pensamento, que sabem quem somos nós nas trajetórias das vidas. Muitas vezes entrecruzamos com esses que estão raivosos, amigos espirituais que estão raivosos, eu vou chamar de amigos, porque são, já foram um dia, e a gente fez tanta coisa errada, não é? Às vezes namorou com alguém e foi infiel, e algo aconteceu, levou a pessoa ao suicídio, né? Ou então estava numa condição de poder, e aí ajudou a destruir a família, ajudou a fazer vários atos dolorosos para as leis de Deus. E as pessoas não esquecem. Elas morrem e vivem com esse sentimento de vingança dentro delas. Onde quer que você vá reencarnado, você pode cometer o ato no Brasil, vá reencarnar na África, a pessoa vai atrás. Porque como as pessoas se encontram? Elas se encontram por uma conexão quântica. Sabe? Quando a gente chega num local e sabe distinguir o que está perfumado do que está com odor fétido, é a mesma coisa. Como é que a gente sabe? A gente sabe usando, não é, os nossos recursos do corpo físico. E o espírito usa quais recursos? Ele usa os recursos das leis da física. E aí, ó, o semelhante atrai o semelhante. Estamos ligados pelo ódio. Causa e efeito. Onde você for, eu vou atrás. É como um grande imã que se imanta em qualquer parte do planeta Terra. A não ser que você vá reencarnar num planeta bem inferior ou bem superior. E esses rastros de amor e ódio sejam apagados, especificamente do ódio, que não são apagados, não pode, está na lei de Deus, né? Tudo está em tudo, e então é assim que continua. A Joana de Ângeles disse, nos ensina, que quando nós julgamos, nós vamos analisar, que analisar, que o julgamento é uma análise do outro, né? É devassar o inconsciente da pessoa. Eu parei assim, eu estudando um pouco mais a respeito do inconsciente, eu digo, sabe o que significa devassar o inconsciente do outro? Tu não conhece nem o que está no seu próprio inconsciente. Quais as pedras de tropeço que compõem a sombra? Quais os complexos que estão guardados no fundo de sua alma, que você ainda não conseguiu descobrir? Vai precisar de uma terapia, de um terapeuta, para poder arrancar daí de dentro essas energias ativas, autônomas e dolorosas que moram dentro de você, que está como marca do espírito. Como é que você tem a pretensão
de analisar o inconsciente do outro para fazer um julgamento. Olha que descompasso a Joana nos mostra. Ela vai dizer que a sutileza do julgamento, existe uma sutileza para o julgamento, é não converter a apreciação do comportamento do outro em condenação, porque toda condenação exige castigo. Vocês perceberam? O que é que nós estamos querendo quando nós julgamos o outro? A gente quer, no fundo, que o outro seja castigado. Porque toda condenação, e o julgamento é uma condenação, exige um castigo. Pensa bem aí a profundidade das coisas. Ela chama atenção em vários lugares que a questão do julgamento é uma questão delicadíssima, porque ela representa um dos mais complexos desafios da psicologia profunda. Pense, você como terapeuta, receber a pessoa que é um maledicente potencial, porque quem julga nesse nível é um maledicente. É um maledicente em potencial, fala mal de tudo e de todos. Né? Todo mundo tem defeito, ninguém presta, você não descobre, a pessoa não descobre no outro nem um segundo de bondade, de coisa boa que fez. Não, tudo é negativo. Um maledicente em potencial. Como que nós vamos trabalhar com esta pessoa, com esta personalidade em descompasso? Porque o que ela pensa, o que nós pensamos do outro, é uma grande projeção daquilo que eu tenho dentro de mim. Então, outra questão delicada para a gente avaliar nessa quinta-feira à noite. Todo julgamento que eu fizer do outro, ele pertence a mim. É mesmo que dizer assim, este sou eu. Sabe? Sempre que julgar, vamos tomar a consciência. Olha o que eu estou pensando de fulano. Olha o pensamento que me passou aqui. Olhe como eu me referi a ele. Seja em qualquer coisa, no vestir, no falar, no cabelo, na forma de dizer. Eu sou, como diz Joana, um vasculhador do que a pessoa diz. Porque tem gente que quer que você diga tudo, a referência completa, que você explique tintim por tintim, porque senão você vai ser chamada a atenção que você errou. É um gozo que a pessoa sente. Você errou. Né? Como eu já vi várias pessoas, como se diz o outro, que dão a cara a tapa. Quem dá a cara a tapa é aquele que tem, que vai realmente falar, ser um professor da cara a tapa, né? Ser um orientador da cara a tapa, ainda mais agora em tempos de redes sociais. Muita gente está aí fazendo o seu trabalho da forma que consegue. E ao invés de encontrar colaboradores que ajudem, que socorram, vamos encontrar julgadores. E eu, particularmente, tenho recebido alguns julgamentos, né? Que alguns eu não respondo, eu vou esclarecer aqui. Porque para eu responder, eu teria que fazer uma lista, uma pesquisa enorme para mostrar porque eu disse isso, porque eu disse aquilo. E não estou querendo dizer aqui que eu não erro. Erro sim. Às vezes é um lapso de memória, isso e aquilo, mas quem quiser esclarecimento, vai no meu WhatsApp e pede, e orienta, e eu agradeço também as ajudas que tenho recebido. Então, esse trabalho aqui, a respeito do julgamento, todos nós já aprendemos que é uma projeção da nossa própria sombra. A nossa irmã Joana termina o capítulo lindamente, falando o seguinte, que nós precisamos cindir a sombra que é minha, quando eu projeto, quando eu julgo. O que eu tenho, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que me apegar com Jesus. Porque eu tenho que me apegar com Jesus, para aprender que todas as vezes que eu julgo, que eu vejo o arqueiro, mas eu não tiro a trave, eu estou fazendo o quê? Uma análise de um erro da pessoa. E a pessoa errou? E o que é o erro? Tá vendo aí? A gente vai fazer análise do que é o erro. Não sabe explicar. Ela diz o seguinte, que diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos
servis e dos julgadores sistemáticos. Considere-se, pois, com cuidado a severa advertência do homem de Nazaré. Ela conclui no último parágrafo: hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, meus irmãos, essa foi a lição dessa noite, um pouquinho mais longa, porque ela é profunda, porque ela representa a nossa própria vida. Então, que Jesus nos socorra em todos os momentos, nos dê fortaleza, ânimo e coragem, para a gente ir devagar, enfrentando a nossa própria sombra, para o nosso próprio bem e para o bem da nossa família, dos nossos amigos e inimigos que estão à nossa volta. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.